Saudações em Cristo Jesus, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Visão Aberta. Eu tenho sempre lembrado que ele voltou repaginado, voltou com formato podcast, bem mais informal, com um bate-papo bem tranquilo, com os colegas que nós convidamos, tá bom? E o tema do nosso programa hoje é um tema maravilhoso. O tema do nosso programa é a igreja e o discipulado. Nós sabemos que o discipulado é imprescindível na espiritualidade proposta por Jesus. Não é? O Senhor Jesus, ele caminhou 3 anos e meio com aqueles 12 homens, imprimindo neles o seu caráter por meio do que ele falava, por meio do que ele fazia ou deixava de fazer. E é muito importante que a gente reflita as nossas estruturas eclesiásticas hoje a partir do modelo de Jesus Cristo, tá? E para isso, nós convidamos 2 pessoas que eu sei que amam esse tema e que amam o discipulado, tá? Eu convidei o pastor Antônio José, ele que é o pastor presidente da Igreja Batista Filadélfia, há muitos anos aqui em nossa cidade, e também o querido pastor Israel Guimarães, que é o pastor da Igreja Batista Betel. E a gente vai estar agora batendo um papo com eles e refletindo um pouco sobre esse tema de grande relevância. Então agora eu quero pedir ao querido pastor Antônio José. Pastor Antônio José, fique à vontade para poder saudar, né, os nossos telespectadores nesse momento. Graça e paz, é uma alegria estar aqui com os irmãos e, acima de tudo, oferecer essa oportunidade a você, querido irmão e irmã, líder da comunidade evangélica, para pensarmos juntos, né, das dificuldades, dos desafios de não só falarmos de discipulado, mas fazermos discípulo. Então é uma alegria enorme. Nossa expectativa é oferecer pelo menos ideias e ferramentas para que você possa implementar isso na sua comunidade. Maravilha. Pastor Israel Guimarães, fique à vontade. A graça e a paz a todos os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui na Visão Aberta, junto com o pastor Antônio José, pastor Emerson Dantas aqui nos mediando, né? Que bênção de Deus. Eu faço minhas aqui, literalmente, as palavras do pastor Antônio José, né? Queremos agregar valor para a sua comunidade evangélica, queremos acrescentar e contribuir mais e mais para o crescimento do reino de Deus, fazendo discípulos pelo discipulado. Muito bem, que maravilha. Eu sei que o bate-papo vai ser muito gostoso, né? E vocês vão ver que o tempo passa muito rápido, né? Quando a coisa começar a esquentar, vai terminar. Mas, amados irmãos e colegas, nós sabemos que Jesus, ele é o nosso maior modelo de discipulado. A gente sabe que no discipulado existe o discipulador, né? Existe o discípulo e existe também o conteúdo que é compartilhado pelo discipulador ao discípulo. Também sabemos que o discipulador também aprende com o discípulo. E também sabemos que o discipulador também precisa ter o seu discipulador, né? Para que a coisa funcione de forma adequada. E o propósito do nosso programa aqui é a gente refletir sobre a importância do discipulado, né? A gente percebe, pastor Antônio José, pastor Israel, que as igrejas atuais elas têm perdido de vista isto. Eu não sei se eu percebo mal, mas muitas vezes me parece que o pastor está assim mais associado a um empresário, a igreja a uma empresa, não é? As ovelhas a cabeças que simplesmente estão ocupando lugar ali na instituição. E muitas vezes as igrejas vivem de programas, né? Vivem de eventos. E eu ouvi um colega falando o seguinte: evento? O que é o evento? O evento? Evento. Né? Eles são importantes. Eles são importantes, mas eles não devem ser o centro. Né? O mais importante do que os nossos encontros nos nossos prédios é a nossa relação interpessoal durante a semana. E não só com os irmãos, mas também com as pessoas que pretendemos ganhar para Jesus. Então eu queria começar com o pastor Antônio José e saber se o senhor concorda, é por aí mesmo, e acrescente mais alguma coisa para a gente, pastor Antônio. O que você fala é o que a gente geralmente percebe quando a nossa
proposta de ser uma igreja relevante acaba esbarrando, né, em algumas deficiências, né, pela nossa própria formação. Por exemplo, o pastor, qualquer denominação, ele é formado para ser praticamente uma referência, e deve ser uma referência, mas é quase que um sênior na igreja, né, o CELDA, no sentido administrativo, e ele acaba gostando dessa posição de destaque, dessa posição de um gestor, né, e alimenta muito isso no ego de qualquer ser humano, e o pastor é um ser humano. Então, diferente de Jesus, como você colocou, que sendo o próprio Deus, abriu mão, né, não quis deixar que isso subisse para a cabeça, mas se esvazia e reparte, compartilha com homens comuns a vivência do que é o reino de Deus. Então, o que nós temos hoje, assim, é um resultado do que o mundo também produz, né, de modelos, de referências, de homens de sucesso. Você não segue qualquer pessoa, você segue aquela pessoa que inspira sucesso, que demonstra talento, crescimento, né? E o caminho do discipulado geralmente não é esse. Não, o projeto de discipulado de Jesus, eu percebo muito isso na palavra de João Batista, né? Quando alguém fala assim, olha, aquele é o Messias, e ele mesmo reconhece, é o Cordeiro de Deus, né? E não teve medo de dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. Então essa é uma postura do líder. O líder não pode querer, mesmo no processo de discipulado, que o discípulo fique o tempo todo na dependência dele. Sim. Né? Esse cordão umbilical tem que ser cortado, porque foi assim que Jesus fez. Confiou esse legado do Evangelho a homens comuns, frágeis, covardes, a princípio, né? Medrosos, mas a partir da delegação, da missão, do ensino e da compaixão, depois ele retorna na sua ressurreição e consolida os seus discípulos. Então esse processo vai revitalizando, né, essa delegação de autoridade. Então é um perigo para a gente, de alguma forma, em pensar, ter uma mente de gestor e enxergar a igreja apenas como uma empresa, né? Discipulado não é isso que a gente pensa. O que o senhor falou faz eco com o que eu li recentemente em um livro, e o título do livro é, inclusive, Igreja Radical. Pastor Israel conhece, não sei se o pastor Antônio conhece, né? Igreja Radical. E o autor ele vai dizer que existem alguns modelos de igreja, e um dos modelos é esse, né? O modelo profissional, que o pastor ele encara o ministério como algo profissional, né? E tudo fica centrado nele. E aí, consequentemente, as ovelhas, que são meras frequentadoras, não é, de reuniões, elas acabam entendendo que ser cristã ou ser cristão ir ao prédio, quando possível levar um visitante para que o pastor ganhe essa pessoa e para que o pastor o discipule. E o discipulado geralmente é minimizado com a visão da ministração das lições que estão em uma apostila. Então perdemos de vista o fato de que não é só o pastor quem deve, não é, ganhar ovelhas, porque o pastor também deve ganhar ovelhas. Inclusive há pastores de 30, 40 anos que nunca ganhou ninguém pessoalmente. Isso é a realidade. Há pastores de 10, 20, 30, 40 anos que ele mesmo pessoalmente nunca ganhou ninguém para Jesus. Mas é importante a gente não perder de vista isso. O pastor ele precisa ganhar vida, sim, mas quem gera ovelha é a ovelha. As ovelhas também precisam ganhar vidas, e não só ganhá-las, mas como também discipulá-las.
né? Do Espírito Santo dá pelo menos um dom a cada um, ou mais de um. Quando a gente os usa de forma diligente, o Espírito Santo dá mais. O discurso que você falou de pastores que não ganharam vidas, né? É justamente esse, né? De que ovelhas geram ovelhas. Ele não considera-se como ovelha. Exatamente, esse que é o problema. E aí o que é que acontece? Aí fica tudo centrado nele, as ovelhas entendem que é o pastor quem prega para poder ganhar, é o pastor quem discipula, e elas acabam se excluindo desse processo. Pastor Israel, fica à vontade, já lhe provocou demais. É uma cultura eclesiológica, claro, a gente herdou isso. Perfeito. Herdou isso da história, né? Da igreja, já sabemos disso. O que cabe agora nesse tempo a gente poder saber lidar com isso. Os rompimentos muitas vezes são dolorosos, mas deve ser processual. Sim. Não precisa romper necessariamente de forma abrupta, de forma dizendo, olha, o que passou não presta mais, perfeito. O que vale aqui diante, o que eu estou fazendo, né? Acabou. Isso gera muita insegurança, gera muitos conflitos desnecessários. Eu acho que o processo deve ser lento, progressivo, aperfeiçoado, e tem que ser como coletivamente falando, porque não adianta um líder, né? Ele acaba se personalizando nessa proposta, né? Ele ser o salvador da lavoura, da pátria, né? O centro das atenções naquele local. Ele tem que mostrar isso nas escrituras, como fizemos lá na Betel. Nós chamamos os nossos irmãos, líderes, depois chamamos outros irmãos que fazem parte, que trabalham junto conosco, e colocamos para ele como Jesus fazia. Não precisamos fazer nenhum rompimento de nada. Aperfeiçoamos algumas das estruturas já conhecidas, né, que chamamos de tradicionais, aperfeiçoamos com o discipulado, né, colocando, por exemplo, a escola bíblica discipuladora, é o que nós chamamos, né? Nesse tempo de pandemia, até lá tivemos essa dificuldade, naturalmente, como creio que muitas igrejas tiveram, mas retornamos de uma forma mais dinâmica, uma forma diferente, com muitas limitações, é claro, de tempo e tudo mais, com visão de discipulado. O discipulado, o pastor Antônio José falava que Jesus fazia isso, mostrava isso, que queria preparar as pessoas. Não era para ele ser, embora sendo Deus, o centro das atenções, mas ele estava ali para preparando a sua igreja. E o discipulado é o quê? Eu ensino você, em primeiro lugar, tá? Eu ensino você a fazer. Depois eu faço com você. Faço com você, depois você faz junto comigo, depois você faz sozinho e acompanha você. Então tem um processo de início, né? Você vai lá e vou te ensinar. Olha, é por aqui que faz. Porque você vai gerar outro discípulo. Uhum. Então eu ensino você, depois você faz sozinho e eu acompanho você. Então é um processo que você tem que estar acompanhando. Não é fácil. E não é fácil. Agora, qual é a grande dificuldade do discipulado que eu creio? É o investimento de tempo na vida das pessoas. As pessoas muitas vezes não querem investir tempo. Elas estão tão moldadas no culto público que entrou, saiu, recebeu, foi embora. E o individualismo tomou-se conta desse processo. Então as pessoas não querem investir tempo, por exemplo, uma vez por semana. Você vai ficar 1h30 com aquela pessoa. Não é discipulado apenas do ponto de vista de conhecimento, mas afetivo. Perfeito. É vida gerando vida, isso, vida amizade, na vida. Assistir um jogo juntos. É estar juntos, esse relacionamento, seja ele com um novo convertido, seja também com um não convertido, que é alvo de sua oração, que você quer ganhar para Jesus. Então você tem que se aproximar dele, você primeiro ganha ele para você, e depois você ganha ele para Jesus. Porque se ele não for com a sua cara, no que você fala, na verdade, pastor. Verdade, pastor Israel. Pastor Israel, pastor Antônio, com o advento da internet, com a chegada da internet, muita coisa boa aconteceu. Mas também muitas coisas indesejáveis também vieram junto com a internet. Não é?
Antes da chegada da internet, a gente sabe que a gente pastoreava o nosso rebanho, mas ainda assim as pessoas tinham e têm essa liberdade de visitar outras igrejas e tal, e algumas pessoas acabavam até se confundindo, não é, com doutrinas, quando elas muitas vezes ficavam visitando demais outras igrejas. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas só que nos dias atuais, o discipulado ele enfrenta mais um grande desafio, que é o fato de que as ovelhas de Jesus que congregam conosco hoje, elas não têm apenas um pastor, humanamente falando. Não é? Antes elas saíam de suas casas para virem para as nossas igrejas, ou para as suas próprias igrejas, às vezes iam para outras igrejas. Só que hoje em dia outras igrejas estão dentro das casas delas, estão na palma da mão delas por meio do celular, do iPhone. E aí acaba que a gente tem muitas vezes diante de nós pessoas a quem a gente quer discipular, mas as cabeças dessas pessoas estão como que uma salada de frutas. Porque há uma gama de elementos, de várias doutrinas, e essas pessoas muitas vezes acabam confundidas e muitas acabam se afastando. Então, o que diz isso, pastor Antônio José? É um desafio da sua proposta ministerial voltada para o discipulado. Sim. Porque apesar desta variedade que existe, nada substitui o relacionamento. Perfeito. As pessoas sabem que quando enfrentam uma dificuldade, é o pastor local, é o seu discipulador que está ali com você, é a pessoa que lhe visita, que senta com você, que lhe acompanha, porque aquele que está lá em outras realidades digitais, ele não lhe acompanha, né? Ele não está perto de você. Então, quanto mais relacionamento, quanto mais presença do discipulador, a gente acredita menos influência daquela outra voz, né? Daquela outra presença digital. Perfeito. E com relação ao tempo e a correria, é justamente o meu pensamento é que a nossa proposta de eclesiologia acaba envolvendo pessoas em muitas atividades. Exatamente. No meu exemplo, eu tenho líderes que são discipuladores, mas eles são líderes de ministérios, eles participam de outros pequenos grupos, eles lideram outras atividades. Então, geralmente, a queixa de muitos líderes hoje, pastor, eu queria ter mais dias na semana, porque segunda-feira eu tenho nosso pequeno grupo, né, que é o GV. Na terça, nós temos uma atividade do ministério específico. Na quarta, temos uma outra atividade. Então, a proposta de uma igreja discipuladora requer que ela, por exclusão, bem sabiamente elaborada, construída e costurada com a liderança, saber que aquele evento ou aquela reunião não pode substituir aquilo que é mais importante, não é? Então, às vezes, eu também tenho essa dificuldade em alguns momentos, porque aquele líder do ministério que convoca, né, a sua equipe para uma reunião, e dentro daquela equipe, da reunião daquele ministério, tem líderes de pequenos grupos, e que ele fica ali, e agora, eu vou para a reunião ou vou para o meu pequeno grupo, que chocou, né? Nós temos lidado com isso desde o retorno da pandemia, de não chocar, de ter, né, o máximo de controle nas agendas, mas sempre acontece, né? Perfeitamente. É um desafio. Eu tenho falado aqui em outros programas e vou repetir nesse. Recomendo a você que me assiste agora, sobretudo você que é pastor, que é líder de igreja, aos colegas aqui, se ainda não conhecem, o livro Igreja Simples. Você já me falou. Porque o livro Igreja Simples, pastor Israel, pastor Antônio, ele é fantástico, porque ele vai dizer que nós precisamos voltar a ser a igreja que Cristo ensinou. Então, o que é que nós queremos dizer com isso?
Para poder nós sermos uma igreja que foca em discipulado, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, eu falo a partir da minha experiência, né? A Igreja Batista Aba hoje, ela só tem no templo 2 atividades. Nós só temos a escola bíblica discipuladora 9 da manhã e o culto da família 6 horas da noite. E de segunda a sábado, pastor, não tem nem mais uma atividade no templo? Não, não temos. O que nós temos no meio da semana é o nosso PGM, o Pequeno Grupo Multiplicador. E por que isso, pastor Emerson? Porque, olhe bem, o livro lá vai dizer o seguinte: o pastor precisa repensar a sua agenda. A igreja precisa repensar a sua agenda. E, consequentemente, a igreja precisa, se necessário for, subtrair algumas atividades. A igreja precisa, se necessário for, subtrair ministérios. A igreja precisa, se necessário for, subtrair departamentos. Para quê? Ela precisa, inclusive, repensar a liturgia dela. Para quê? Para que a gente possa voltar à simplicidade do Evangelho. Jesus fundou a igreja organismo. Na época não existia igreja organização. Eu sempre lembro aqui, o único elemento da igreja organismo que Jesus fundou, que lembra a igreja organização de hoje, era o cargo de tesoureiro, que era de Judas Iscariotes. Era o único elemento que lembra a igreja organização, exigida hoje pelo Estado. Então, pastor Israel, isso é verdade. Então eu quero passar essa bola agora para você, tá? Essa bomba aí na sua mão. Será que é necessário? É possível, isso sim. Que o autor que os autores desse livro dizem faz sentido? O pastor precisa repensar sua agenda, a igreja, repensar a quantidade de ministérios, departamentos e por aí vai, meu irmão. Faz sentido, vai de acordo com cada realidade, mas sim. É possível diminuir. Sim. Sim, o número de ministérios muitas vezes são desnecessários. Às vezes a gente quer avançar e acha que plantando mais ministérios isso vai dar um upgrade no que você precisa. Mas necessariamente não é isso que faz a igreja crescer, é o discipulado. É o evangelho que convence o homem, né? É a formação do discípulo que foi convencido pelo evangelho. O evangelho, quando eu falo, é o princípio, né? A salvação em Cristo Jesus. Então, assim, hoje nós temos, né, vamos falar de realidade, de prática, né? O pastor está falando, nós estamos falando sobre isso. Lá temos somente no domingo 2 atividades também. E mais ainda, em reunião, em assembleia, decidimos ter um culto só. E antes do culto, um tempo para a escola bíblica discipuladora. Juntamos toda a igreja em um só propósito. Muitos dos irmãos justificaram muito isso. Hoje o tempo não é como antes. Você terminava o seu trabalho às 18 horas, você sai às 19 horas do trabalho, vai pegar um ônibus. O cansaço e a intensidade da vida das pessoas é muito diferente de 30, 20 anos atrás. Não tem como comparar hoje a intensidade que existe hoje para as pessoas trabalharem, o fluxo de transporte. Antigamente a gente fala, né? A gente somos jovens, não é? Mas há 30 anos atrás você andava para o seu trabalho a pé. 6 horas da tarde fechava lá e vinha no comércio, né? Eu me refiro em Feira de Santana, eu trabalhei lá no período da minha juventude. Hoje não, hoje você tem que pegar um ônibus, você tem que parar em algum lugar. Então são muitas demandas que as pessoas têm para elas estarem bem emocionalmente, fisicamente e emocionalmente, para estar recebendo e absorvendo a palavra de Deus. Principalmente em capitais, isso é mais difícil, né? Porque mas São Paulo da vida. Não é verdade? A gente aprende isso como professor. Nós aprendemos a parte pedagógica, tem que cuidar desse aluno. Como é que a gente vai fazer com que ele absorva se ele não está bem, nem fisicamente e nem emocionalmente? Vamos botar nesse contexto aqui que precisamos repensar os ministérios na igreja, sim. Hoje, então, temos esses 2 momentos e no meio de semana, mais uma vez, você está comigo, nós estamos aqui junto também com o pastor, PGMs. Nós fazemos o PGM uma vez por semana. Tem irmãos que fazem, eles decidem, olha, vou fazer um PGM, pastor, só de oração, só para nos orarmos. O outro PGM vai envolver pessoas, a gente convida e tal, mas o PGM é só de oração, não tem problema. Nem todos seguem o mesmo, eu deixo à vontade. O líder pequeno tem essa autonomia. Isso. Tem um ministério de pequenos grupos, que tem um líder, que ele dá autonomia, olha, tudo bem, vocês podem escolher dia, data. Tem um horário, tem um dia base? Tem, quarta. Mas tem gente que tem um grupo que faz terça, pequenos grupos multiplicadores, sim, no caso, né? Tem gente que faz quinta, tem PGM que faz sexta, só não faz segunda.
Tem que haver uma maleabilidade. Quarta, quinta e sexta eles se distribuem, trocam. Vamos fazer na quinta, vamos fazer na quarta. Não tem essa coisa rígida de tem que ser na quarta, 18h30 e tal. Eles manifestam assim sua alegria, exigem aqueles relatórios, tem aqui presente. Não, tira a foto e manda para o Ministério de PGM, bota no grupo da igreja. Aí todo mundo tira a foto do seu PGM, todo mundo junto, unido, louvando a Deus. Ali eles tiram a foto no final, todo mundo junto, e bota no grupo com uma prestação de contas. Sim. Isso incentiva os outros. Não, claro. Também vamos fazer e tal. Uma prestação de contas simples. Simples, eu não precisa mais. Eu fiz muito papel. Muito relatório, quantas pessoas tem, não sei o quê. Isso no início a gente está ainda começando, mas hoje a gente percebeu a simplicidade que gerou mais tranquilidade para os líderes. Eles estavam muito intensos, pastor, tem fulano que não veio, não sei o quê. Não se preocupe com isso. Deus vai prover. A gente treina os líderes para que eles possam produzir. Perfeito. Então, nesse caso, a gente tem esse projeto. Alguns ministérios a gente fez o quê? Eu falo sempre, olha, dê prioridade aos PGMs. E os relacionamentos discipuladores durante a semana. Nós temos agora, eu estou sempre o relacionamento discipulador lá, temos vamos dizer assim, um incentivo, como uma campanha, né? Mas a gente está incentivando, não é uma campanha, é para ser uma cultura da igreja. Sim. O discipulado não é um projeto, não é algo extrabíblico. Não é algo extrabíblico, é aquilo que foi feito com Paulo e Timóteo, que é um referencial muito modelo. Forte, um modelo muito impactante. Perfeito. Não é? Que é o mais que Jesus fazia com os 12 e individualmente fazia com 3. Se a gente considerar 3, ele tinha mais afinidade, ele tinha mais identidade, ele tratava melhor aqueles 3 ali no sentido de prepará-los no discipulado. Essa lógica dos 12 foi o que me fez entrar no ano 2000 no modelo celular no governo dos 12, que tivemos conhecimento na Colômbia, né? Então, é um modelo muito interessante, porque você não tem condições de discipular todo mundo. Isso. Né? Como você está dando seu testemunho sobre os líderes dos PGs. Né? Então, você tem que separar alguns discípulos, líderes, e cuidar deles. Porque é essa equipe que vai receber os novos, essa equipe que vai receber no PG, lá na reunião dos pequenos grupos, das células, dos grupos familiares, que vai receber as pessoas, né? E com seus problemas, com as suas crises. E aquele campo, o PG, se torna a sua igreja local, vamos pensar assim. Então, eles são pastores. Líder de pastoreio. Aí você tem que separar essa sua equipe para se relacionar, como Jesus fez, né? No Evangelho de Marcos, nos Evangelhos, chama para si. Essa expressão é muito interessante. Nós chamamos muitas vezes as pessoas para o templo, para que Jesus chamou para si. Venham estar perto de mim. Então a gente precisa ter essa liderança. Então eu me encantei muito com o governo dos 12 e rompi com a eclesiologia, mas não saí da convenção por pouco, né? Mas acabou-se todas as reuniões do templo. Então a gente lidava com esses 12, chegamos a ter em 2007, 292 células, você colocando aí no mínimo 4 pessoas. Então nós tínhamos uma reunião, celebração, mais de 1.000 pessoas. Só o que aconteceu? Com o advento do modelo no governo dos 12, agregaram-se a esses modelos muitas coisas. E aí muita gente... com outras ideias e princípios, e aí foi minando aquilo que tinha de puro na Colômbia, na Colômbia não tinha apostila, na Colômbia não tinha, como você falou, manual, não tinha relatório, era a vida da igreja, Você tinha seus 12, seus 12 iam formar 12, e os 12 dos seus 12 iam formar 12. Era um crescimento de relacionamento. Todo mundo era pastoreado, né? Todo mundo era cuidado. Porque não tinha essa reunião
do departamento tal, reunião. Não, a vida era isso. Mas aqui no Brasil, como é uma cultura acolhedora, agregadora, né? Muitos elementos entraram aí e nós saímos, né, da liderança e tivemos também que romper com o modelo, ajustar. Isso levou mais quase 10 anos para reestruturar tudo e começar a trazer de volta a importância do discipulado, né? Todos nós queremos uma igreja grande, todo mundo quer que uma igreja cresça, mas igreja grande não significa uma igreja discipuladora. Nós temos muita concentração de gente que não se conhece, que só vai ali, celebra como uma organização, dá seu dízimo como uma contribuição mensal e saiu do culto, da celebração do domingo, cada um que se vire. Não é igreja saudável, né? Perfeitamente. O que eu percebo em Atos dos Apóstolos é que, por exemplo, nos evangelhos a gente percebe que multidões seguiam Jesus. Ele falava para multidões. Mas o mais interessante é que depois que Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, o Dr. Lucas, escrevendo para Teófilo, ele vai dizer que ficaram um pouco mais de 100 discípulos de Jesus. E uma outra coisa que me chama a atenção é que geralmente os autores dos evangelhos eles dizem: e seguiam Jesus as multidões e os discípulos. Então a gente precisa saber discernir isso, né? E ele ensinava, dizem, pessoalmente aos 12. Você tem 3 categorias de seguidores. Exatamente. Né? Você tem a multidão, que ela vai para se beneficiar. Aqui, vamos ser sinceros. Você tem os discípulos, que recebem um ensino e se interessam. Isso. Né? Vamos pensar, se comprometem. Você tem sua equipe, como ele tinha, de 12, que vai pensar, como você disse, a organização, né, desse relacionamento. Isso. E como o Israel falou, ele tem 3. Isso. 3 ali, que está mais próximo, que quem sabe é o núcleo duro do discipulado. Inclusive, é o modelo, né? Isso quando pediram para a mãe. Pediram para a mãe interceder por ele, para que ele fosse o vice-presidente. Não, você precisa ter, né? Você precisa ter. E mais interessante, você iniciou com uma colocação, não sei se foi no bate-papo já todo mundo assistindo aqui, quem quer trabalhar com discipulado precisa ser discípulo. O pastor precisa ter alguém que ele confia, que ele se reúne, que ele toma um café, que compartilha. Perfeito. E isso é fundamental, porque você presta conta e os seus discípulos sabem que você está sendo acompanhado por alguém. Perfeito. Você não é sozinho. Uma coisa que eu sempre achei bonito, o senhor não sabe disso, mas às vezes eu ia num shopping aqui da cidade e sempre lhe via sentado, não é, tomando um café com alguém e conversando, né? E assim, eu pensava comigo mesmo, ali certamente o pastor Antônio deve estar, não é? Discipulando. Ou sendo discipulado. Eu fiz isso a minha vida inteira, né? Por exemplo, eu tive esse pastoreio, princípio, com o Renê, que era pastor da Memorial. Sim. Eu pastoreava a Filadélfia, eu era auxiliar na Filadélfia, diretor do seminário, e ele pastoreava a Memorial. Quando ele foi para Manaus, eu fiquei sem um colega, depois me aproximei de Gilberto Rui, da Ágape, né? Que antes era um outro nome, eu não me lembro agora, mas a gente tinha esse encontro, orávamos juntos e tal. Depois eu comecei na proposta do G12, aí já tem colegas, né, pastores, e até hoje eu tenho 2 colegas que uma vez por semana a gente se encontra, toma café, fala de um livro, de um texto e compartilha até o sermão. Vai pregar sobre o quê? Aí eu digo, e a gente faz isso. Que maravilha. Maravilha. É isso aí. E o nosso tempo já está indo, né? O que é que eu falei para vocês? Que é rápido e quando a coisa começa a esquentar. Foi uma introdução. Eu tinha mais algo para falar, mas deixa para lá. Pois não, mas pode falar brevemente. Eu acho muito interessante e estimulador esse processo de discipulado, de mentoria, né? Que também chamamos, né? Quando está entre pastores. E a questão muito do discipulado, quando alguém na igreja
você convida, digamos, você nem começou ainda o processo de discipulado, mas você já pode começar quando uma pessoa se converter, ou se você entregar a sua vida a Jesus, você pode chamar ela e dizer, olha, queremos cuidar de você. Você pode presentear ela até com a Bíblia naquele momento. Você pode direcionar ela para um irmão em Cristo, mesmo ainda, ó, simples, que você perceba que tem um compromisso com o Evangelho, para que ele possa ensinar princípios e valores do reino de Deus. Isso nós estamos fazendo lá. Toda pessoa que se entrega a Cristo, nós já temos, claro, essa forma de ser igreja, né? Nós recebemos ela, chamamos imediatamente o Ministério do PGM, vem, sobe, perguntamos quem mora mais próximo dela, e já sabe quem é, o PGM tal. Aí vai lá, você vai ficar agregado. Você gostaria de ficar com fulana, da irmã? Se você fica à vontade. E pega um discipulador na semana seguinte. Ela já é apresentada à igreja com um discipulador dentro do próprio PGM. Então o discipulador está sempre, normalmente, no pequeno grupo, porque ela vai estar no PGM, todo mundo junto, sim. Individualmente, personalizadamente, a gente fala, né? Cuidando dela ali. Então, para que ela tenha essa... Não precisa ter medo de nenhum pastor digital. Muito bem. Olha, infelizmente estamos chegando, né, ao final aqui do nosso programa, uma conversa maravilhosa, um prazer conversar com o pastor Antônio José, pastor Israel Guimarães, que conversa maravilhosa. Mas temos que encerrar, e agora eu quero dar a oportunidade, começando agora pelo pastor Israel Guimarães, e dar a oportunidade de se despedir dos nossos telespectadores. Foi uma alegria muito grande mesmo estar com todos vocês aqui, pastor Antônio José, pastor Emerson, os telespectadores. Esperamos ter contribuído com a sua vida, com o seu ministério, pastor, meu irmão, meu amigo, que possamos juntos estar formando discípulos, né? Numa geração que precisa ser cada vez mais discipulada, para que possam ter realmente esses princípios e valores do reino de Deus vivos em seus corações e produzir e multiplicar discípulos, independente das circunstâncias. Conte conosco em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio. É uma alegria também, e deixar um conselho: se você é um pastor, se interessa no discipulado, comece um PG, seja modelo, inicie o seu PG. E se você é uma ovelha, se coloque à disposição do seu pastor para servir na comunidade e ser um discipulador. E assim a vida do discipulado vai fluir normalmente. Deus abençoe vocês, obrigado pela oportunidade. Amém. E fica aqui agora, não é, o desejo de que tenhamos assim uma próxima oportunidade de estar juntos, tá? Que Deus lhe abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau. Amém.